destaque do dia. Agora vamos para o conteúdo especial. E o conteúdo hoje ele é especial, pessoal. Nós vamos falar do hidrogênio molecular, tá? Que nós temos aí no Hypermine, que nós estamos vendo. Gente, não tem nada no mercado parecido ao Hypermine, no quesito purificador ou filtros de água. Não tem nada parecido. Você tem ali a prata coloidal. A prata coloidal, ela é um dos agentes bactericidas mais poderosos do planeta. Você tem ali a alumina com a função de retirar o flúor através da dissorção. Você tem um carvão ativado. Você tem a zeólita, né? Nós vimos semana passada que a zeólita consegue retirar os fármacos da água. Nós vimos um estudo científico na Polônia que em 2 minutos tirou 90%. Vimos isso na semana anterior. Pense bem, as pessoas tomam um copo com água, mas estão ingerindo hormônios, estão ingerindo anticoncepcionais, os antidepressivos, os medicamentos para diabetes, é os rios comprometidos, é o lençol freático contaminado, é um problema ambiental e as pessoas estão tomando tudo isso. Mas aí vem a cereja do bolo do Hypermine, que é o hidrogênio molecular. Quando nós falamos de hidrogênio molecular, nós não podemos esquecer, gente, que o silocimol já produz isso há mais de 20 anos, né? Nós temos aqui a reação química, explicamos já várias vezes, né? E você tem aqui o hidrogênio positivo, que ficou a parte da hidrólise, neutralizando o excesso de radical livre. Nós vamos, inclusive, falar muito sobre radical livre na semana que vem, tá? O conteúdo da semana vindoura vai ser os radicais livres. Vocês vão gostar muito de algumas informações, inclusive da literatura médica, ok? Mas o silocimol já faz isso. E é por causa disso que vocês tiveram muitos resultados na sua saúde, da sua família, dos seus clientes. Neutralizou a causa, né? Nós sempre comparamos o radical livre a um espinho, né? E, na verdade, pessoal, se você tiver a oportunidade de ver o radical livre em microscópio, ele aparenta ser um espinho com carrapatas. Agora, pensa bem, se entrar um espinho no seu dedo, entrar um espinho no seu dedo e você não tira, o que é que acontece? Se entrar um espinho e você não tirar, não inflama? Não fica inchado? E se ainda assim você não tirar o espinho, o que é que acontece? Vai infeccionar? Ainda assim você não tira o espinho, o que é que vai acontecer? O que é que acontece com o dedo se ainda assim você não tirar o espinho? Inflamou, você não tirou. Infeccionou, você não tirou. Ó, vai dar tétano, né, Maria? Vai gangrenar, você vai perder o dedo. Boa, perder, Cintia. Vai perder o dedo. Para evitar tudo isso, o que é que você faz? Na hora que entrou o espinho no dedo, você vai com a outra mão e faz o quê? Tira o espinho. Só que o radical livre é um espinho que está atacando o seu pâncreas, os seus rins, o seu cérebro. Ele ataca o seu pulmão. Tem como você ir com a outra mão e tirar ele? Tem? Não tem. Está dentro de você. Aí, pessoal, o silocimol que proporciona a hidrólise é a outra mão, porque ele faz com que o hidrogênio se alie ao radical livre, neutralize ele, tira o radical livre, retira o excesso dele. O inimigo foi neutralizado. A pessoa que não ingere água magnetizada pelo silocimol, ela não está eliminando o inimigo do seu organismo. O espinho continua lá. Agora pensa o que vai acontecer com 10 anos, 20 anos, 30 anos. O radical livre atacando ali o pâncreas, atacando os rins e os pulmões.
Mas no momento que você reduz essa causa, neutraliza ela, né, há uma regeneração do corpo. Por isso que eu digo que o silocimol é a maravilha do século. Atua na causa, de forma muito simples e eficaz. E só agora o mundo sabe o que o silocimol faz, né? Tá? Com os íons de hidrogênio neutralizando o radical livre. Eu vou trazer aqui para vocês alguns estudos envolvendo o câncer. Gente, se você tiver mais de 30 anos, talvez você seja de um tempo que era proibido falar a palavra câncer, não era assim? Era assim ou não era, pessoal? Não era proibido falar a palavra câncer? É, eu me lembro que eu levei um tapa na boca da minha avó. Não pode falar isso, não pode falar câncer. Eu me lembro que as pessoas, quando iam falar de câncer, elas falavam assim, CA, né? E bem baixinho, nem falava alto. Só que hoje em dia, o câncer é rotineiro, é comum. Agora, pense bem, você acha certo uma doença tão, tão cruel como o câncer ser considerado algo comum? Quantas vidas já foram ceifadas? Se você tiver mais de 30 anos, talvez você já passou por essa experiência de ser repreendido, né? Pelos pais, pelos avós, porque pronunciou a palavra câncer, né? Não, não pode falar isso. O câncer se alastrou nas mais diversas formas, né? E como você sabe, isso está atrelado à má alimentação, ao estilo de vida, ao estresse, enfim. Mas será que o hidrogênio molecular que o silocimol produz, que tem no hipermine, ele pode beneficiar pacientes oncológicos? Eu vou trazer aqui alguns estudos, só reiterando, não são estudos que a Timol desenvolveu. São estudos que são de domínio público, feitos em várias partes do mundo, com hidrogênio molecular. Pessoal, o hidrogênio molecular hoje, ele é considerado a molécula milagrosa. E se você pensar bem, ele neutralizar o radical livre é um milagre. É ou não é? Neutraliza a causa. Nós sabemos que o câncer, uma vez instalado, na maioria dos casos, é necessária uma cirurgia para haver a extração dele. Mas vocês vão ver estudos que o câncer estagnou, ele parou de crescer. Vocês querem ver os estudos? Ou nós deixamos para a semana que vem, hein? Vamos deixar para a semana que vem? O que é que vocês acham? Hein? Vamos deixar para a semana que vem isso aqui, Vilani? Hein, Dalvina? Semana que vem, Rosilva? Vamos ver, né? Papel e caneta para vocês irem anotando. Se quiserem tirar fotos das telas, não tem problema, tá bom? Vocês terem esses arquivos. Então vamos lá. Primeiro estudo, aqui dentro dessa biblioteca de estudos científicos envolvendo o câncer, mostra o seguinte: o hidrogênio inibe o crescimento do câncer de endométrio, que é um câncer ginecológico, ok? Inibe o crescimento. Então vamos lá. O câncer de endométrio é o câncer ginecológico mais comum. É o mais comum. Nós estamos falando aqui, só nos Estados Unidos, de mais de 61 mil casos por ano. E mais de 12 mil mortes de mulheres por ano por esse tipo de câncer. Então não é um câncer, mas da sua versão mais simples, digamos assim. O que é que o estudo mostrou? Que a água rica em hidrogênio, ela conseguiu reduzir o tamanho do tumor. Ela foi aplicada em mistura com os medicamentos. Eu achei muito interessante nesse estudo que eles aplicaram junto com o soro. Eles aplicaram o hidrogênio, a água do hidrogênio, acoplada ao soro. E junto com as medicações. E vamos ver os resultados, né? Olha só, resultados. O que é que eles observaram? O pré-tratamento com hidrogênio regulou positivamente as zeros. As zeros, pessoal, isso aqui é espécies reativas de oxigênio.
Isso aqui é radical livre. É um nome médico bonito para radical livre. Espécies reativas de oxigênio. Outra coisa interessante é regulou as proteínas relacionadas à piroptose. Isso aqui são células do sistema imunológico, principalmente os macrófagos, né? Então, essas células do sistema imunológico, elas ficam desreguladas nesse período do câncer. Então, houve uma regulação das células do sistema imunológico. Regulou de forma positiva. E aí, a conclusão final. Demonstramos ainda que a suplementação de hidrogênio em camundongos, né, que se enxertou a doença neles, né, o câncer do endométrio, foi suficiente para o efeito antitumoral inibir o volume e o peso. É isso aqui, reduzir o volume e o peso. Pense bem, um câncer que mata mais de 12 mil mulheres por ano só nos Estados Unidos, olha, reduziu tamanho e o peso. Melhorou o sistema imunológico, reduziu os radicais livres, que nós já sabemos de tudo isso. Não se esqueçam que o hidrogênio molecular está presente no nosso hiperminer. Não se esqueçam disso. A pergunta que você tem que fazer para alguém que diz que tem um filtro bom é a seguinte: o seu filtro tem hidrogênio molecular? Qual é a pergunta que você tem que fazer, hein? Quando alguém diz que tem um bom filtro, qual é a pergunta? O seu filtro tem hidrogênio molecular? Vamos ver mais estudos sobre o câncer? Então, isso aqui foi um resultado extraordinário, né? Um outro câncer, um outro estudo. Aqui, só aqui, esquecendo essa parte aqui, pessoal. Na conclusão desse estudo, olha o que os pesquisadores disseram. Com relação ao câncer, o hidrogênio pode inibir a atividade celular, proliferação, invasão e migração. Porque você sabe que o câncer pode migrar de órgãos, né? Então, pode impedir essa migração. Promove a apoptose do câncer cervical, câncer de mama, melanoma cutâneo, câncer de ovário, câncer de pulmão, câncer de colo, linfoma tímico. Olha que coisa! Reduzir o volume, o peso do tumor, inibir o crescimento tumoral. Olha que maravilha! Nós vamos até ver isso aqui já já sobre câncer de pulmão. Vocês vão gostar muito. Esse aqui é um outro estudo, numa revista científica americana, falando sobre o uso do hidrogênio molecular no câncer de ovário, que é outro câncer muito complicado de se tratar. Vamos ver os estudos? Potencial terapêutico do hidrogênio molecular no câncer de ovário, que é a página já traduzida, né? O que é que acontece? Aqui eles fizeram a mesma situação, eles aplicaram o hidrogênio com água na medicação e também aplicaram o gás, mas reduziu o tumor em 32%. Gente, reduziu o tumor do câncer de ovário em 32%. E o mais importante, evitando a migração dele. O que é que vocês perceberam nesses dois estudos? Eliminou o câncer? Não. O câncer já instalado é muito complicado, mas impediu o avanço do câncer. Impediu o avanço. Reduziu o tamanho. Impediu a migração para outros órgãos. Agora pense bem, é isso que você tem com água magnetizada pelo silocimol e tem aonde? No seu hiperminer. O seu filtro, o seu purificador tem hidrogênio molecular? Não tem? Não? Pense nisso, tá? Vamos ver mais.
Um outro estudo aqui, né? Deixa eu colocar a página traduzida. Aqui. Efeitos da ingestão de água rica em hidrogênio na qualidade de vida de pacientes tratados com radioterapia para tumores hepáticos. Abre seu áudio, Orlando. Fechou aqui. Maravilha. Esse estudo é um estudo clínico, tá, pessoal? Foi um estudo clínico. Deixa eu voltar à página anterior. Ele foi feito com pacientes com câncer hepático, câncer do fígado, né? Que é um câncer também muito delicado. E eles foram submetidos à ingestão da água. Esse estudo clínico foi com 49 pacientes. Todos eles fizeram radioterapia. E os tumores malignos do fígado. Olha o resultado. Após 6 semanas, a qualidade de vida daqueles que tomaram a água com hidrogênio molecular foi muito melhor do que aqueles que não tomaram a água com hidrogênio molecular. A qualidade de vida, porque os problemas de uma radioterapia, né, ou de uma quimioterapia, você tem fadiga, depressão, insônia, você tem problemas gastrointestinais, perca do apetite. Então, melhorou a qualidade de vida dos pacientes que fizeram radioterapia para o câncer de fígado. E olha aqui a conclusão, que a água rica em hidrogênio é uma estratégia terapêutica potencialmente nova para melhorar a qualidade de vida após a exposição à radiação. O consumo de água rica em hidrogênio reduz a reação biológica ao estresse oxidativo, aos radicais livres. Reduz os efeitos antitumorais. E olha aqui, ó, melhorou. Quem tomou a água com hidrogênio molecular teve menos fadiga, menos depressão, menor perca de sono, não teve tantos problemas gastrointestinais como vômito, diarreia, não teve. Teve menor perca do apetite, menor distúrbios gustativos, a perca do paladar, não perdeu. Os que nem tomaram a água tiveram todos esses sintomas aqui. E aí, eles têm aqui até uma tabela nesse estudo. Deixa eu mostrar aqui a tabela para vocês. Ó, olha isso aqui. Os que estão em cinza era o controle que tomaram água convencional, água comum. Os em preto aqui, a água rica em hidrogênio. Olha, vômito. Diminuiu bastante aqui na questão do vômito, mas a questão do apetite. Os que foram submetidos à radioterapia tiveram uma perca muito grande do apetite. Os que tomaram água com hidrogênio não tiveram tanta perca do apetite, tiveram menor diarreia e os transtornos do intestino também foi menor. Melhorou a qualidade de vida dos pacientes que receberam radioterapia. Vamos lá falar com vocês aqui. Quantas pessoas fazem radioterapia e quimioterapia por dia nesse planeta, nesse mundo, no nosso país, por exemplo? Quantos vão para casa sofrendo, sem disposição, sem ânimo? O estudo mostrou que os pacientes que fazem radioterapia têm melhor qualidade de vida. E, de novo, aonde é que você encontra o hidrogênio molecular da forma mais segura, né? No nosso silocimol, no nosso hipermínio. Fantástico esses resultados. Tem mais resultados aqui, pessoal. Se eu trazer aqui para vocês, daqui a pouco eu vou abrir para ouvir o chat de vocês sobre essas questões também. Esse aqui é um outro estudo mostrando sobre o hidrogênio molecular como um novo agente antitumoral, né? E aí esse estudo, também um estudo feito nos Estados Unidos, ele traz o seguinte: o corpo humano, é bom até a gente ler aqui um pouquinho dessa biologia molecular do câncer.
O corpo humano ele é composto de cerca de 37 trilhões de células. É muita célula, né? É trilhões de células. 37 trilhões. Aproximadamente 1 trilhão de células morrem e 1 trilhão de novas células nascem a cada dia. É 1 trilhão a cada dia. Em 37 dias, as suas células são todas novas. 37 dias, daqui a 37 dias, as células que você tem hoje já serão outras. Morrem e nascem. Essas células são criadas com base na informação genética do DNA genômico. Então, a informação dos genes é passada e nascem novas células. Mas o problema é a mutação nesse DNA, que pode levar ao desenvolvimento de tumores de células que poderiam ser normais. E aí você tem a origem do câncer nas mais diversas formas. Aqui ele menciona o controle do redox no câncer. Olha que interessante. O ser humano adulto, ele consome aproximadamente 430 litros de oxigênio por dia através da respiração. É muita coisa, né? Todos os dias você consome 430 litros de oxigênio por dia através da respiração. Desses 430 litros, 2 a 3% são convertidos em radicais livres. É bom você gravar isso aqui, tá? 2 a 3% do oxigênio que você ingere diariamente se transforma em radical livre. Agora, qual é o problema? É o excesso de radical livre. Olha, tabagismo, álcool, poluição do ar, exposição à luz ultravioleta, irradiação. Exercício físico extenuante pode aumentar radical livre. E principalmente o fator psicológico, diz aqui os pesquisadores. E aí eles são nocivos, aumentam demais. Nessa quantidade de 2 a 3% que o corpo produz, é benéfica. E aí, olha que estudo interessante. Foram feitos estudos com os camundongos que tiveram exposição à radiação ultravioleta, que nós estamos falando aqui do câncer de pele, ok? E aí, o que é que o estudo apontou? Uma melhora significativa na sobrevida dos camundongos. Eu gostei, eu gravei isso aqui, olha, sobrevida. Os camundongos que tiveram o xenoenxerto do câncer por ultravioleta, né, inclusive o de pele, eles viveram mais porque tomaram a água com hidrogênio. Aqueles camundongos que não tomaram a água com hidrogênio, eles viveram menos. Viveu menos. Pense nisso. Aumentou a duração da vida daqueles. Eles iam morrer mesmo, mas aumentou a duração da vida. Eu vou aproveitar isso aqui para perguntar a vocês aqui, olha, eu já ouvi isso de muitos distribuidores. Se eu não tivesse conhecido o silocimol, talvez eu não tivesse mais vivo. Você já ouviu isso de alguém? Ah, Michele, eu. A Dalvina própria, você, né, Dalvina? Uma sobrevida. Olha só. Uma sobrevida. A Lédia, acabei de falar isso agora. O estudo mostrou uma sobrevida. Que maravilha isso aqui, né? Que mais? Vamos ver aqui. Reduzir o radical livre, né? Como nós já vimos. E aqui diz, olha, esses resultados sugerem uma possível eficácia do hidrogênio molecular contra o câncer induzido por irradiação ionizante. Proteção, aqui ele já fala, né, da eficácia contra o câncer. Esses ratinhos tiveram, esses camundongos tiveram sobrevida. Tá? E aqui, gente, olha que interessante também. Aqui eles trazem um outro estudo, né? Investigar o efeito, né, inibitório sobre progressão para o câncer aqui de pulmão, que é um câncer muito complicado, né? Muito complicado de lidar também, né? Deixa eu só ver aqui, isso, aqui, olha.
Deixa eu voltar. Ó, os camundongos de 2 dias de idade foram tratados com dose única, né, de medicação para o câncer. Aliás, aqui é o câncer de fígado, tá? Aqui é o câncer de fígado. Que grave isso, fígado, ok? Porque ele menciona que o fígado gorduroso, a gordura no fígado, pode levar à fibrose e levar ao câncer. Nós sabemos disso. E é um câncer extremamente agressivo. E aí o estudo clínico feito com alguns pacientes e também com os ratos. Agora, olha só, os camundongos, por 8 semanas, tomando água com hidrogênio molecular e o grupo controle sem tomar. Agora, anote, o grupo de água rica com hidrogênio mostrou uma redução significativa de quê? O número e o tamanho dos tumores em comparação com o grupo controle. Então, reduziu também o número, porque pode ter vários cânceres num único órgão, como o fígado. De novo, esses resultados sugerem que a água rica em hidrogênio pode inibir a progressão de fígado gorduroso para o câncer, para a fibrose e para o câncer. Gente, de novo, hoje em dia, você conhece alguém que não tem gordura no fígado? É raro, né? Mais de 90% da população do país tem gordura no fígado. E o estudo apontou o seguinte: evita a progressão, ajudou a evitar essa progressão da gordura no fígado para a fibrose e, consequentemente, o câncer. Raríssimo alguém não ter, né, Rose? Raríssimo alguém não ter. Então, de repente, está ali a gordura no fígado grau 2, mas inibe para ir para um grau 3, inibe a progressão para um câncer. Isso o estudo apontou. Agora me diga, cada vez que a gente aprende um pouquinho mais sobre essa tecnologia, você não se apaixona mais por ela? E agora sim, vamos falar do câncer de pulmão. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é extraordinário, pessoal. Olha isso aqui, ó. Aqui. O câncer de pulmão é um câncer muito metástico, capaz de se espalhar para o pulmão, para os ossos e para o cérebro. Olha que coisa! Ele pode se espalhar. E aqui foi feito estudo clínico, né? Aqui um estudo feito na China, né? Aliás, aqui foi no Japão. Foi um estudo feito no Japão com os pacientes com o câncer de pulmão. O paciente foi tratado com terapia padrão e houve pouco resultado. Mas olha o ponto interessante. Aqui, de novo, eles aplicaram o hidrogênio na água, o gás e na medicação. Fizeram um combo aqui para aplicar, para trazer o resultado. Eles faziam uma aplicação e usavam isso diariamente. Agora anote, o tamanho de vários tumores cerebrais foi significativamente reduzido. Prestem bem atenção. Reduziu o tamanho dos tumores cerebrais, assim como a quantidade de líquido espinhal da hidrocefalia associada aos tumores cerebrais. Eles relataram, notem isso, que após um ano, preste atenção, após um ano, todos os tumores cerebrais desapareceram. E o aumento no tamanho dos cânceres de pulmão e fígado foi controlado. Chamou isso aqui muita atenção, né? Após um ano, todos os tumores cerebrais desapareceram. E aqui você tem todo o método que foi aplicado dessa tecnologia. Gente, essas informações agregam ou não para o nosso trabalho? Me digam aí, agregam ou não? Aumenta a sua confiança no que vocês têm nas mãos? Muito, né, Fran? Vou fazer aquela pergunta clássica, né? Que você tem que fazer essa pergunta para todo mundo que você conhece.
O seu filtro tem hidrogênio molecular? Não, eu não acredito. Você toma um susto quando alguém diz que não tem. Ah, mas o meu filtro é bom. É bom, é, mas tem hidrogênio molecular? Hã? Olha que maravilha que nós temos, gente. Que maravilha, né? Os casos de cânceres, vocês viram que não houve a solução 100%, exceto nesse caso aqui do cérebro, né? Que é após um ano. Mas impediu a progressão, a ramificação dele, impediu a migração e reduziu o tamanho e peso dos tumores. E pensa os camundongos que foram expostos ao hidrogênio molecular, que tiveram uma sobrevida. Uma sobrevida. Então, que maravilha é o hidrogênio molecular que nós temos aqui no Hyperminer. Que maravilha que é o hidrogênio molecular que o Silocimol produz, né? Nós temos que ficar craque nisso aqui, né? Nessa reação química, né? Temos que ficar craque nisso aqui, tá, gente? Tem que ficar craque nisso aqui. A dissociação da molécula da água, né? Colocando à parte o hidrogênio positivo, você tem aqui o oxigênio e o hidrogênio negativo, que dá origem a um novo elemento que é a hidroxila, que vai sequestrar os minerais da água, como cálcio e magnésio, mas o hidrogênio, que ficou à parte, que é a molécula milagrosa, conhecida hoje pela medicina como molécula milagrosa, neutraliza o radical livre. E nós já vimos que o radical livre leva ao câncer. Então você tem isso aqui com o silocimol e você tem isso aqui no hipermínio, tá? Bom, turma, recapitulando aqui, né? Valeu a pena as informações de hoje?